Gênesis, hum, capítulo 13, versículos 14 e 15. Nós temos um programa de mensagens, de estudos bíblicos, e nem sempre os conseguimos levar a eito porque às vezes aparece o Natal, depois aparece a Páscoa, depois aparecem outros acontecimentos. E hoje temos um desses casos em que vamos hoje falar sobre esta atualidade que nós estamos todos a viver, com este conflito no Médio Oriente. E o título da nossa mensagem é Israel, sua origem e existência e o conflito no Médio Oriente, para procurarmos compreender melhor este assunto complexo que sai nas notícias todos os dias e neste momento está mesmo na atualidade de uma maneira trágica. Vamos então ler aqui este trecho de Gênesis, capítulo 13. É o primeiro livro da Bíblia, um livro que nos traz as origens. Já estudámos aqui este livro recentemente, e Gênesis tem a origem de todas as coisas. E também, não apenas do mundo, do universo, mas também para tudo aquilo que existe aqui no mundo, nomeadamente as nações. Temos aqui esta passagem que diz: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, reparem, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Esta é a palavra de Deus, esta é uma promessa de Deus, uma aliança que Deus fez ali com Abraão, que não depende, não diz, se tu fores obediente como outras alianças, como Deus fez com Davi, que dependia ali de alguns critérios. Aqui Deus não faz depender esta promessa de nenhum critério. Ou seja, não será o facto de Abraão ou da descendência de Abraão não ser obediente que vai impedir esta promessa. Ou seja, Deus falou com Abraão, levou para a terra, como iremos ver, que é a terra de Canaã, e disse: olha, para norte, para sul, este, oeste, aquilo que tu vês vai ser para a tua descendência e vai ser para sempre, até ao fim da história da humanidade. Portanto, irmãos, o mundo está de novo em grande sobressalto com este estalar da guerra no Médio Oriente, depois de, como sabem, no sábado, dia 7 de outubro, o movimento terrorista islâmico palestiniano do Hamas ter atacado fortemente Israel. Só nesse dia lançou perto de 5.000 rockets, indiscriminadamente. Não for Israel ter um sistema de proteção, ou seja, se aqueles 5.000 rockets tivessem sido lançados e tivessem caído por onde eles foram, a destruição e as mortes em Israel, imaginem, 5.000 teria sido enorme. Portanto, não se importaram se iriam matar crianças, jovens, idosos, civis, não apontaram a um quartel militar, mas foi para as cidades e para a destruição completa de pessoas em Israel. E em consequência desse ataque, do lado desse movimento terrorista, Israel defendeu-se e está de novo em guerra declarada para aniquilar, atenção, o Hamas. Ou seja, Israel não está a atacar para matar palestinianos, mas sim o movimento islâmico radical que se chama o Hamas, que neste caso se encontra na faixa de Gaza, que é a região palestiniana. E os danos
são realmente enormes, trágicos, cruéis, imensos, a todos os níveis. E em virtude daquilo que está a acontecer na faixa de Gaza em Israel, nós como crentes precisamos e devemos compreender o melhor possível os motivos para este conflito que dura há décadas e que parece que não tem um fim à vista. Quer dizer, onde começou esse conflito, como começou, quando, porquê, qual a sua importância. Porque os atos cometidos são de uma crueldade sem par. Esta guerra envolve uma região bem pequena do mundo, envolve uma cidade, também em particular, que é Jerusalém, e uma nação que tem muita relevância no contexto bíblico e histórico, que é Israel. E para iniciar o nosso estudo, nós devemos perguntar: por que é que Israel e a Palestina estão sempre em conflito? Essa é a pergunta. Qual é o principal motivo para este conflito permanente entre palestinianos e Israel? E o motivo principal é este, basicamente este. É a disputa pelo território, a disputa pela terra, disputa por aquele lugar onde se encontra Israel e os chamados palestinianos. As duas partes, Israel e palestinianos, clamam que aquela terra lhes pertence, só que o lado árabe quer o domínio total, absoluto, de toda a região. Pediu ao Daniel se podia pôr ali um mapa, só para nós termos uma pequena ideia. Ali temos, em primeiro lugar, este é o mapa de Israel nos tempos bíblicos, que iremos ver a seguir, e vemos ali a região ocupada lá desde o norte até ao sul, até ao mar Mediterrâneo, e para o interior, tendo ali o Jordão, as tribos, todas elas, ou seja, temos depois ali os Amalequitas, Edom, Moabitas. Portanto, Israel, quando tinha praticamente o território debaixo da sua soberania, com os seus reis e com a sua vida normal. Depois, um outro mapa da atualidade, que este é portanto, este é o mapa dos nossos dias, em que vemos ali aquela cor amarela, não sei se é amarela, acho que é, que é o território que Israel ocupa. Portanto, já não ocupa todo aquele território como antes. E a parte branca, temos ali a faixa de Gaza ao lado de Beerseba, que é a faixa de Gaza é um território que ali está junto à costa do mar, tem na sua extensão uma faixa mesmo, tem 41 km e depois tem no máximo 8 a 9 km de largura. Portanto, é realmente é muito estreito. 41 km é a faixa de Gaza, onde estão os palestinianos. E depois o resto dos palestinianos estão ali, o que é chamado West Bank, que é aquilo que era basicamente a Samaria. Cisjordânia, ali. Estão a ver? Jerusalém está ali porque há um clamor que os árabes dizem que Jerusalém que é deles e os judeus dizem que não. Está ali também. Portanto, este é o mapa atual de Israel. Vem ali até ao sul, até ao Mar Vermelho, que é Eliá, e até lá em cima, na parte mais a norte, acima do Mar da Galileia, os montes Golã, que fica mesmo acima do Mar da Galileia. Portanto, este é o mapa atual. E o que vemos ali é que daquela faixa de Gaza, os ataques a Israel são praticamente constantes. No entanto, sobre este território, que eu vou pedir ao Daniel para deixar ficar ainda, já houve uma decisão
uma decisão internacional para dividir aquele território que antes, nos tempos bíblicos, era todo de Israel, mas depois chegamos à atualidade, século XX, a resolução número 181 das Nações Unidas, aprovada em 1947, foi uma resolução que criou o Estado de Israel e o Estado da Palestina. 2 Estados. E a divisão da terra foi a seguinte: 53% para os cerca de 700 a 800 mil judeus que habitavam lá, em 1947, e 47% para os mais de 1.400.000 árabes que também lá viviam. Os judeus aceitaram, e esta resolução da ONU, e declararam a sua independência, o Estado de Israel, que era a resolução da ONU, em 14 de maio de 1948. Mas os árabes mais radicais não aceitaram a decisão da ONU. Não aceitaram o quê? Que a terra fosse dividida. Não aceitaram, diziam, não pode existir aqui nenhum Estado de Israel, a terra não pode ser dividida, aquele lugar tem que ser totalmente para nós, árabes, neste caso, que se chamam palestinianos. E defendem os árabes radicais, dos quais o Hamas, que é um movimento radical que foi criado em 1987 e que domina essencialmente a faixa de Gaza. A principal questão deles, faz parte da sua constituição, é eliminar totalmente Israel, erradicar totalmente Israel. Israel aceitou a resolução e diz muito bem, nós aceitamos aquela faixa de terra e declararam a independência. Os árabes não aceitamos nenhuma divisão. Então, a principal razão para este conflito entre Israel e os palestinianos é porque os árabes muçulmanos reclamam a totalidade da terra e não aceitam a existência do Estado judaico na região. E, na verdade, no final do dia 14 de maio de 1948, no final do dia em que Israel declarou a sua independência, vários Estados árabes atacaram, ao cair da noite, atacaram Israel, que tinha acabado de declarar, aceitando a resolução das Nações Unidas, declarar a sua independência e o Estado de Israel. O Egito, a Síria, a Arábia Saudita, o Iraque e o Líbano atacaram ao fim do dia, mas foram derrotados por Israel. E perante isto, nós vamos recuar um pouco na história e no tempo para entendermos como é que se chegou a este terrível conflito entre judeus e árabes palestinianos. E vamos começar pelas Sagradas Escrituras e pensar na origem de Israel. Como é que Israel veio à existência e porquê? Qual a razão de existência de uma nação que se chama Israel? E quando nós vamos para o livro de Gênesis e ali vemos o pecado a entrar no mundo pela desobediência de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus, na sua misericórdia, proclamou ali e profetizou que enviaria ao mundo um Salvador, o Redentor da humanidade, o Messias, que veio a ser o Senhor Jesus Cristo. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E, para que não houvesse qualquer dúvida da origem dessa pessoa divina que viria do céu, que iria encarnar e que iria entrar no nosso mundo, Deus vai revelar-nos também a genealogia, a descendência das pessoas, uma a uma, que se sucederão ao longo dos séculos, até que Cristo, o Messias, o Salvador, nascesse. E nós vemos isso na genealogia que está em Gênesis capítulo 5.
Mas Deus ainda faz mais. Deus não vai servir-se de qualquer nação que já existisse no mundo, mas vai criar de raiz uma nova nação. Para que dessa nação que Deus vai criar, possa nascer o Salvador, o Messias, Redentor, que Ele prometeu por causa do pecado que entrou no mundo. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 5, se o Daniel puder pôr. Vemos aqui, então, Deus a preparar uma nação no mundo para que nascesse o Salvador. E disse, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que se lhe acrescentaram, em Harã. E saíram para irem, vejam, à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Isto aconteceu há 4.000 anos atrás. 4.000 anos. Deus chama um homem chamado Abraão, pede que esse homem saia da sua terra, que era Ur, na Mesopotâmia, e que vá para a região de Canaã, que é aquela região que vimos ali no mapa, junto à costa do Mediterrâneo. É a zona de conflito hoje. Abraão foi para aquela região que hoje é a região de conflito entre Israel e palestinianos. E é aqui que tem origem a nação de Israel, na terra onde se encontra hoje. E vejam a grande promessa que Deus faz, que estava no início, que vimos há pouco em Gênesis 13, 14 e 15, em que Deus diz a Abraão, olha e vê, olha para norte, para sul, para o oriente e o ocidente, esta terra eu vou dar a ti, à tua descendência, para sempre. Para sempre. E por isso, com base nesta promessa, nós podemos ter uma certeza que Israel não deixa de existir na terra como nação. Nem como povo, nação como povo, nem nação com um lugar, que é aquele lugar por onde Deus indicou que iria, foi Abraão, e que ali iria passar a existir uma nova nação para sempre. E Deus promete a Abraão e à mulher dele, Sara, um filho que vem a ser Isaque e que será na descendência desse filho, Abraão, depois o seu filho Isaque. É daí que vai nascer uma nação de onde virá o Messias, o Salvador do mundo. Então já temos aqui a origem da nação, temos o lugar para onde essa nação foi, onde ela estaria na terra, e temos o motivo da sua existência. Deus preparou essa nação para dela nascer o Salvador e para que essa nação proclamasse o nome de Deus a todo o mundo. No entanto, surgiram alguns problemas na obediência e na confiança nesta promessa de Deus. Que problemas foram esses? A esposa de Abraão, Sara, era estéril, e como os anos passavam e parecia que a promessa de Deus não se cumpria, ela sugere que Abraão lhe dê um filho, por intermédio da sua escrava egípcia, Agar. E isto ocorre, na verdade, e nasce o primeiro filho de Abraão com Agar, cujo nome vem a ser Ismael. Mas a promessa de Deus não era esta, era diferente. A promessa de Deus é que ele teria um filho com a sua esposa Sara, e esse filho seria Isaque, e daí é que seria criada a nação de Deus. E de Isaque vai então nascer toda a nação judaica, e de Ismael, esse filho que nasceu por esta desobediência, virão os árabes muçulmanos. Prosseguindo, é também muito importante em termos históricos sabermos os nomes, que nomes são dados a Israel
nomes que vejam se vão manter desde a origem desta nação até aos nossos dias. Que nomes são estes? Hebreus. Hebreus. Em Gênesis capítulo 11, nós temos ali a descrição genealógica, depois do dilúvio universal, a descendência de um dos filhos de Noé, que é Sem. E de Sem, desse filho de Noé, depois do dilúvio, é desse filho que vai, mais à frente, descender dele Abraão, que vai dar origem à nação de Israel. E em Gênesis 11, 14, nós temos o nome Eber, de onde se origina a palavra hebreu. E em Gênesis capítulo 14, versículo 13, Abraão é a primeira pessoa a ser chamada de hebreu. Portanto, os hebreus são os descendentes de Abraão. E este nome mantém-se até os dias de hoje para a nação que descendeu de Abraão, a nação de Israel. Outro nome, israelitas. De onde é que vem este nome, israelitas? Abraão gerou o seu filho Isaac. Isaac gerou outro filho cuja descendência, a linha de descendência que vai levar ao Messias Jesus é Jacó. E em Gênesis capítulo 32, versículo 28, há um episódio em que Jacó luta com um anjo e na sequência dessa luta Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então Jacó agora é Israel. E este Jacó, que passou a ser Israel, vai ter 12 filhos, que vêm a ser os 12 patriarcas, que vão gerar as 12 tribos, que formarão a nação não de Jacó, mas a nação de Israel. São, portanto, israelitas. Depois sabemos a história, devido a uma grande fome naquela altura, naquela região, Jacó, Israel, leva os seus filhos e toda a sua descendência, cerca de 70 pessoas, para o Egito, para poderem sobreviver à fome. E no Egito, estes hebreus, que são também israelitas, vão ficar mais de 400 anos e multiplicam-se, chegando a atingir uma população de mais de 2 milhões de pessoas em 430 anos, mas são escravizados ali no Egito. E pela mão de Deus, Deus que, para cumprir a sua promessa, tem que levar o seu povo para a terra prometida, que é Canaã, são libertados sob a liderança de Moisés e são dirigidos à terra prometida a Abraão, Canaã. Depois, debaixo da liderança de Josué, entram na terra de Canaã e começam a conquistá-la através de muitas batalhas contra as nações que lá habitavam. Nada de surpreendente. A história da Europa é muito semelhante. Temos a história de Portugal, que os nossos reis também expulsaram daqui muitos, e por isso temos hoje o país que é Portugal. E entram na terra prometida na liderança de Josué, e em Deuteronômio 7:1 é descrita ali descrita as nações que habitavam e foram vencidas, expulsas pelo povo de Israel. Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus. Não havia lá palestinianos, mas estes. E assim Israel, por muitas batalhas, herda a terra prometida por Deus, mais de 4 séculos antes da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Essa terra é toda distribuída por Josué, pelos milhões de judeus, hebreus, israelitas. É dada a terra por Deus a Israel. E esta é a terra que está no conflito de hoje no Médio Oriente. Posteriormente,
são escolhidos reis para governarem Israel. O primeiro rei é Saul, o segundo é o rei Davi, e Davi viveu cerca do ano 1000 a.C. É Davi que conquista a cidade de Jerusalém e faz dela a cidade de Davi, capital de toda a nação de Israel, de norte a sul. Ali vai ser construído pelo seu filho o templo para a adoração a Deus. Israel é o soberano proprietário de toda aquela terra. Os anos passam, há uma divisão da nação de Israel e passa a existir o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, que é o reino de Judá, com os seus reis. Surge, no decurso da história, uma invasão pelo império, pela potência que era a Assíria, conquista a parte norte de Israel, das 10 tribos, e, vencendo-os, leva praticamente a maior parte dos judeus do norte de Israel, ficando lá apenas alguns. E assim, da nação resta o sul, Judá, com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Cerca do ano 600 a.C., o Império da Babilônia, Nabucodonosor, invade agora a parte sul, conquista, destrói o reino de Judá, Jerusalém, o templo, e leva o povo em cativeiro para a Babilônia. Mas 70 anos depois, por decreto do rei Ciro, os hebreus regressam de novo à sua terra, reconstroem a cidade, as muralhas, o templo e estão de novo na sua terra. Os israelitas, judeus. Como é que surge este nome? Já vimos hebreus, israelitas e judeus. Como só restaram 2 tribos em todo Israel, Judá e Benjamim, Judá é a tribo dominante e daí passarem a ser chamados e conhecidos como judeus. Portanto, eis estes 3 nomes que ainda permanecem para o povo de Deus. Eles são hebreus, são israelitas, são judeus. Tanto que o Senhor Jesus, quando esteve entre nós, em João 1,47, ele fala assim de Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita. E quando Jesus falou com a mulher samaritana, em João 4,22, diz-lhe: porque a salvação vem dos judeus. Então, no tempo de Jesus, israelita era bem conhecido, judeu, termo bem conhecido para o povo de Israel. Esta é a parte bíblica, que é importante, mas passamos agora para a parte histórica, que comprova tudo isto que nós estivemos aqui a ver, mas vamos ver a parte da história. Chegamos agora ao 1º século. Jesus já veio, já cumpriu a sua missão, morreu e ressuscitou e ascendeu de novo aos céus. 40 anos depois de Jesus regressar ao céu, o mundo é dominado já na altura pelo Império Romano e o general Tito, com as suas tropas, entra em Jerusalém, destrói a cidade, o templo, restando apenas aquilo que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. E os judeus fogem escapando para salvar a sua vida. Isto foi profetizado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 24:2, onde o Senhor diz aos seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os judeus fogem perante esta destruição pelo general romano Tito e dá-se a maior diáspora dos hebreus, anos 70, para a África, Europa e Ásia. Mas temos que ter isto bem presente. De todas estas invasões da Assíria, da Babilônia, ficam sempre judeus na sua terra. E isto é importante. Sempre houve presença de judeus, hebreus e israelitas naquela terra. Não já com o domínio que tinham antes, quando eram independentes e tinham os seus reis, mas permaneceram sempre naquela terra.
Vamos para o segundo século, ano 132, e isto é importante. Ano 132 a 135, já depois de Cristo, há uma revolta dos judeus por Bar-Coquebas contra o Império Romano. E o imperador Adriano derrotou os judeus e, para tentar acabar com o ímpeto dos judeus de procurarem vencer quem os dominava, o imperador Adriano mudou o nome de Jerusalém para Capitolina e mudou o nome daquela região, que passa a ser chamada de Palestina. Palavra que tem a sua origem em Filístia. E porquê esta mudança? Porque é que a terra onde os judeus viviam, judeus que se revoltavam com frequência contra os opressores, porque é que mudou o nome dessa região para Palestina, que tinha origem, essa palavra tem a sua origem em Filístia, para precisamente humilhar os judeus, dando àquela terra o nome de um dos seus piores adversários de sempre, histórico, que era precisamente, eram os filisteus. Então a terra que Deus prometeu a Abraão, terra que Deus deu a Israel, passa a ter este nome com o imperador romano Adriano, segundo século, Palestina. E como vemos, nada tem a ver com a terra pertencer aos palestinianos. Foi o imperador romano que mudou o nome. Porque palestinianos passaram a ser designados todos os que ali viviam. Os judeus passaram a ser palestinianos, tal como os que vivem no Alentejo e nascem lá são alentejanos. E os que viviam e nasciam naquela região passou a ser chamada Palestina, eram palestinianos, árabes, judeus e todos os que lá estivessem. E foi assim, deste episódio do século II, que se originou a designação de Palestina. Prosseguindo na história, o Império Romano do Ocidente vai terminar por volta do ano 476, permanece no Oriente, o Império Bizantino, capital Constantinopla, Istambul, que vai dominar esta região, entre outras, é claro, mas vai passar a ser quem domina a Palestina. Vejam que até aqui houve naquela região um reino judaico, vários séculos, mas nunca houve ali um reino palestiniano, um presidente, uma autoridade palestiniana. Mas neste caso, os romanos, depois dos judeus, os romanos e agora o Império Bizantino. Entretanto, a história prossegue e a Palestina conhece muitas mudanças, como o mundo na sua globalidade, e mudanças que passam por califados muçulmanos que a vão tomando, mas mantendo sempre o mesmo nome de Palestina. Por volta do século VII, já tinha nascido Maomé, profeta Maomé. E o que é que vai surgir? Vai surgir o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. A religião muçulmana é estabelecida nesta ocasião. Isto vai trazer e acrescentar mais problemas ao conflito entre árabes e judeus. E porquê? Porque, eu vou pedir ao Daniel para colocar lá o outro mapa, porque a cidade de Jerusalém tem várias colinas, vários montes. E um deles era conhecido como o Monte Moriá. E com o domínio árabe e a religião muçulmana na região, neste século VII, os árabes constroem o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa, que são santuários considerados dos mais sagrados para os muçulmanos. Aqui está. Portanto, vemos aqui em baixo o Muro das Lamentações, que é onde existiu o Templo de Salomão, e depois, mais tarde, quando foi reconstruído, e que foi destruído no ano 70 pelo general Tito. No século VII, os árabes
constroem na parte superior, tem aquela cúpula dourada que é a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, que é dos lugares mais sagrados para os muçulmanos. Então, qual é o problema que vai surgir aqui? Nós estamos a falar da terra que foi prometida por Deus a Abraão, terra da nação de Israel, que ali se estabeleceu com os seus reis soberanos por séculos. Mas pelo curso da história, os judeus perderam o seu domínio, apesar de terem continuado a viver ali muitos judeus. Ora, os judeus, o que é que sabem sobre aquele Monte Moriá em Jerusalém? Sabem que Abraão recebeu a ordem de Deus, um teste à fé e à obediência de Abraão, para ir ao Monte Moriá sacrificar o seu filho Isaque. E Abraão fez isso, ele levou o seu filho até este monte, ainda não havia a cidade de Jerusalém, era um monte apenas, inóspito ainda, sem nada construído, 2000 anos antes de Jesus a vir ao mundo. E os judeus sabem que essa é a verdade. Abraão foi àquele monte para ali sacrificar o seu filho Isaque. Que nesse mesmo monte, mais tarde, o rei Salomão constrói o templo judaico para a adoração a Deus, e aquele lugar é sagrado para os judeus, faz parte da sua história desde a sua origem. Só que os muçulmanos têm outra história. Segundo o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, eles dizem que naquele monte Moriá, Abraão foi lá, mas sacrificar não Isaque, mas o seu filho Ismael. Ismael, filha da escrava egípcia Agar, de onde descendem os árabes. Então nós estamos a ver, olha para trás. Mas Abraão teve um filho com Agar, mas pronto, mas depois veio a ter o filho com Sara, mas vejam, o problema agravou-se porque não foi uma coisa inocente. Então vejam o problema. É muito mais do que simplesmente dizerem que Abraão foi àquele monte sacrificar Ismael. Eles dizem que daquele lugar, o Domo da Rocha, daquele lugar onde está a mesquita Al-Aqsa, que é sagrada para os muçulmanos, porque, além disso, dizem, mas dali o nosso profeta Maomé subiu ao céu. É um lugar sagrado para nós, árabes, muçulmanos. Então vejam o problema, judeus e árabes dizem que aquele lugar em Jerusalém lhes pertence. Dizem, Abraão, nosso pai Abraão, veio aqui sacrificar o seu filho. Os judeus dizem, sim, veio sacrificar Isaque. Não, veio sacrificar Ismael. Os judeus dizem que foi Isaque e esta é a verdade. Mas os árabes dizem que foi Ismael. Quantas verdades existem? Só há uma verdade. Só há uma verdade. E a história diz-nos qual é a verdade. Porque 1300 anos antes de Jesus vir ao mundo, 1300 anos antes, o hebreu Moisés escreveu o livro de Gênesis. E esse livro relata a história de Abraão. E a ordem de Deus, para provar a fé e a obediência de Abraão, de levar Isaque, seu filho, para o sacrificar no Monte Moriá, onde está a Jerusalém de hoje. 2000 anos depois de Moisés escrever isto, livro de Gênesis, século VII, cerca de 2000 anos depois, o árabe Maomé escreve o Alcorão e diz que Abraão levou ali Ismael. Mas a verdade é aquela que temos na palavra de Deus. E isto que o Alcorão escreve é uma grande deturpação da verdade histórica, é de facto uma obra diabólica. Quem conhece o relato bíblico e a rivalidade de Agar contra a sua senhora Sara e depois de Ismael contra Isaque compreende isso. Porque de facto instalou logo ali uma grande rivalidade entre Agar e Sara e entre Ismael e Isaque.
Tanto que, isso tem em Gênesis capítulo 16, versículo 4 e capítulo 21, versículo 9. Tanto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Olha o que ele escreve em Gálatas 4, 28 e 29. Mas nós, irmãos, Paulo era judeu, hebreu, da tribo de Benjamim. Nós, irmãos, judeus, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguia o que era segundo o Espírito, Isaque, assim é também agora. E vemos os árabes a perseguirem os judeus. Regressando à história, após esse período do século VII, a Palestina conheceu vários impérios que a dominaram. Voltamos à região do conflito, Palestina. Outros impérios se sucederam depois do século VII, turcos, otomanos, entre outros, mas nunca existiu ali uma autoridade, um reino, um rei, um presidente palestiniano como hoje se fala. Nunca existiu. De Israel, sim, existiram reis, príncipes, profetas, existiram. Palestinianos, não. De 1517 a 1917, o Império Otomano controla toda aquela região, incluindo também a Síria e o Líbano. Mas eis que a história está prestes a mudar no que respeita aos milhões de judeus dispersos pelo mundo desde o ano 70. No século XIX, em 1850 por diante, judeus perseguidos nos territórios onde eles estavam refugiados começaram, vejam, a fugir e a voltar para a região da Palestina, a partir sobretudo do ano 1850, juntando-se aos judeus que sempre ali permaneceram, já ali estavam estabelecidos. Surgem novas cidades. Após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que apoiava a Alemanha, foi derrotado e expulso do Médio Oriente pelas tropas aliadas e com o apoio dos povos árabes. E foram instituídos mandatos, agora para dominar aquela região. Vejam por quantas mãos a terra foi passando em termos de domínio. Agora está o mandato britânico e francês para as regiões que hoje correspondem à Síria, Iraque, Líbano, Palestina e Jordânia, reconhecido pela Liga das Nações. Chegamos ao século XX, século passado, os judeus que se encontravam dispersos pelo mundo continuam a sofrer perseguição, em especial na Europa nazi. Dá-se o terrível Holocausto, com mais de 6 milhões de judeus assassinados. Aliás, ao longo da história, os judeus, pelos lugares onde eles foram, sempre conheceram perseguição, em Portugal, na Península Ibérica, na Europa. E na sequência do Holocausto nazi, muitíssimos judeus regressam à Palestina, sua terra de origem histórica. Lembrem-se, eles saíram de lá, em grande massa, no ano 70, na sequência da destruição de Jerusalém pelo general romano Tito. Passaram-se 2000 anos. Então temos uma Palestina agora com árabes, judeus a habitarem ali e os conflitos surgem e permanecem. Então, a Grã-Bretanha, que era quem tinha agora o domínio daquela região, tinha a autoridade da Palestina e de outras, ali não apenas da Palestina, onde está Israel agora, porque a Palestina abrangia outra região mais vasta naquele lugar. Então a Grã-Bretanha entrega uma resolução para este problema,
nas Nações Unidas em 1947. E a Assembleia Geral da ONU determina a partilha daquela parte entre um Estado judaico, e outro Estado árabe, através da Resolução 181. E a divisão da terra foi esta: 53% para os cerca de 800 mil judeus que já lá estavam e 47% para mais de 1.400.000 árabes que lá viviam. E os árabes recusam esta partilha. E em 14 de maio de 1948, os israelitas declaram a constituição do Estado de Israel e, finalmente, aquele povo que recebeu a terra de Canaã prometida por Deus a Abraão, onde os seus reis dominaram por séculos, onde eles tiveram a sua vida, o seu lugar de adoração, voltam a ter não o mesmo espaço que tiveram antes, muito menos, voltam a ter, no mundo, voltam a ter um pedaço de terra que não tinham. Aquele lugar que Deus disse que seria a sua terra. Voltam a ter. Não tudo como antes, porque agora também lá estão árabes. Israel aceita esse bocado de terra que lhe dão e aceita viver ali com os árabes. Declara a sua independência na percentagem de terreno que a resolução da ONU lhe concedeu. Mas os árabes não aceitam. E ao cair da noite do primeiro dia da sua independência, 14 de maio de 1948, Israel é atacado logo por vários países árabes à sua volta que vão ser derrotados. E daí para cá, este conflito permanece, em que o intento dos árabes é eliminar Israel daquele lugar, não aceitam que haja divisão da terra por Israel e diariamente atacam Israel, obrigando Israel a defender-se, construir aqueles muros para que não haja danos no seu território, e têm um esforço de defesa contínuo. Porque se os árabes aceitarem a terra que lhes coube, se os árabes aceitarem Israel a viver lá, se aceitarem isso, creio que não haveria o conflito que estamos a assistir hoje. E para abreviar, na verdade, nunca existiu na Palestina um rei palestino, como já dissemos, um presidente palestino. Já de Israel sabemos que realmente, durante séculos, Israel dominou e reinou naquele lugar. Em conclusão, biblicamente, Deus prometeu que aquela terra seria a terra para um povo que Ele criou, a nação de Israel, para sempre. Como lemos em Gênesis 13:15, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E agora vejam o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 35 e 36. Olha o que Deus promete. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar para mandar as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Entendem? Deus diz, olha, aqui está o sol para a luz do dia, a lua e as estrelas para a noite, e assim vai continuar enquanto houver mundo e terra. Se alguma vez fosse possível não haver sol para a luz do dia, nem lua, nem estrelas para a noite, então também não haveria Israel. Dizendo, não, Israel vai existir como nação, povo, e nesta terra para sempre. Esse é o plano de Deus. Porque profeticamente os planos de Deus para o final dos tempos envolvem quer a nação de Israel, quer aquela terra que está ali. Por isso, depois de cerca de 2000 anos sem terra, Deus deu novamente terra aos hebreus, aos judeus, aos israelitas, a Israel em 1948. Irmãos, isto não significa que o Israel que habita lá agora que é crente.
porque sabemos que não é. O que para nós significa é que nós que cremos na palavra de Deus, há uma nação que ainda vai ter de se converter ao Messias, a Jesus, que hoje ainda não o aceita, ainda espera o seu Messias. Existe essa nação que não foi destruída, apesar de tantas vezes o terem querido fazer, e existe esse lugar que está nos planos de Deus lá naquela região, ao fundo do mar Mediterrâneo, que é a terra de Israel. E o apóstolo Paulo explica isto muito bem em Romanos 11, versículos 25 e 26. Podem ler esse trecho do capítulo 11 de Romanos, está ali, vejam. Paulo está, capítulos 9, 10 e 11 é realmente um trecho importantíssimo do livro que Paulo escreveu. Ele diz: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Um segredo. Que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, Israel agora tem o seu coração endurecido, cego, em que rejeita o Messias, que é o Senhor Jesus. E os outros que não são judeus, os chamados gentios, em todo o mundo, ouvem o Evangelho e convertem-se. Mas depois disso ocorrer, assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Irmãos, possa o mundo inteiro, possa Israel voltar-se para Cristo, pois só em Jesus há salvação. Oremos pela paz de Israel. Aquele conflito é terrível para todos, para Israel e para os outros povos ali à volta. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos abrir o nosso coração, estar atentos aos planos de Deus para aquele lugar. Amém.